Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mais um dia na presença do Senhor e firmes em nosso ano bíblico. Nossa jornada hoje nos conduzirá por intermédio do texto de Jeremias, do capítulo 35 até o capítulo 38 e também o Evangelho de São Lucas, capítulo 8. Pincelada rápida para o resumão do dia, temos o seguinte: no capítulo 35 de Jeremias, destaca o verso 19. Nunca faltará homem na casa de Jonadab, diz o Senhor dos Exércitos, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Nossa, que promessa bonita para a casa de Recabe. Por que eles receberam essa promessa tão especial em uma época de condenação por intermédio da apostasia? Porque Recabe se preocupou em educar toda a sua geração. Educou seus filhos, estes por sua vez educaram os seus, e todos foram educados na presença do Senhor. É um desafio tão grande educar filhos, não é verdade? Você que é pai, que me escuta, sabe perfeitamente do desafio que você enfrenta. Ô tarefa desafiadora, que Deus te dê muita sabedoria, mas a casa de Recabe foi muito bem sucedida na tarefa de educar os filhos. Tanto é que esse processo educacional se desenvolveu num tempo muito difícil, no tempo do rei Acabe, no tempo da rainha Jezabel. Recabe teve a difícil tarefa de educar seus filhos neste tempo. E daí educou Jonadab, que por sua vez, geração após geração, chegando nos dias do profeta Jeremias, era uma casa fiel ao Senhor. E Deus então propôs para Jeremias uma ação para tornar um testemunho vivo a casa de Recabe por intermédio de Jonadab, para todas as pessoas observarem quão linda é a vida daquele que é fiel ao Senhor. Deus então conduz Jeremias a fim de realizar um teste de princípios relacionados aos recabitas. Resultado: Jeremias então conduz ali os descendentes, de modo que é colocado diante deles vinho, a fim de que eles consumam. Resultado: eles mantiveram-se em completa abstinência, porque havia um voto por parte deles de não consumirem bebida alcoólica, eles nem mesmo plantavam vinhas. Gente, que determinação difícil! Determinação bonita e difícil em meio ao contexto que eles estavam vivendo. É desafiador quando todo mundo está marchando para um lado e você resolve ir para outro. Todo mundo guarda o domingo e você resolve guardar o sábado. Todo mundo bebe e você se mantém abstinência em relação à bebida alcoólica. Estar na contramarcha do mundo é um desafio, mas algo possível. Afinal de contas, tudo posso naquele que me fortalece. O recado de Deus neste dia para a gente, por intermédio dessa história, é: o tempo que você está vivendo pode ser muito difícil, mas isso não é desculpa para infidelidade. Quanto maior a dificuldade, maior o milagre, tendo em vista a manifestação de Deus em nossa vida. Lindo demais ver a fidelidade da casa dos recabitas. Ei, que sejamos nós os recabitas modernos dos dias de hoje, fiéis ao Senhor, tal qual a bússola é ao polo. Amém? Por isso, chegando no capítulo 36 de Jeremias, você observa o rei Jeoaquim. Que rei insano! Não é que Deus falou por intermédio de Jeremias, este ainda aprisionado, pediu para que Baruque lesse o conteúdo diante das pessoas, diante do povo, e ele foi lendo a notícia, foi correndo, resumo, até que chegou diante do rei Jeoaquim. Quando começam a ler a palavra de Deus, a voz de Deus, através dos escritos de Jeremias, escritos por Baruque, porque Jeremias ditou para ele, o que o rei Jeoaquim faz? Rasga e queimou o conteúdo da palavra de Deus. O juízo de Deus foi promulgado. No verso 30 deste capítulo 36, o Senhor disse acerca de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi,
o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. O juízo de Deus alcançou Jeoiaquim por conta da rejeição da palavra do Senhor. Ei, a gente pode até não aceitar uma coisa, mas desrespeitar também já é ir longe demais, né? O rei, além de rejeitar, desrespeita a palavra de Deus. O que ele fez? Queimou a palavra de Deus. Deus revelou tudo novamente para Jeremias para que este escrevesse coisas semelhantes e um conteúdo a mais, além do que anteriormente havia sido escrito. Ou seja, ninguém pode destruir ou deter a palavra de Deus. Já tentaram tanto destruir a Bíblia, já queimaram tantas Bíblias no passado, tanta gente já morreu por causa deste livro, mas os escritos permanecem até hoje à nossa disposição. E esta é uma das provas inequívocas que a Bíblia é mais do que um livro diferenciado. Ela é a palavra de Deus, que o diabo tanto já tentou destruir manipulando homens maus. Todavia, ela foi conservada para mim e para você. Então, vamos ter juízo. Não vamos fazer como Jeoiaquim, desprezar, desrespeitar, consumir a palavra de Deus. Muito pelo contrário. Vamos nos alimentar dela, porque são palavras de vida. Exatamente. No capítulo 37, você observa uma confusão mental. É verdade. Porque o Jeremias permanece preso, mas quando o circo pega fogo, quando a coisa aperta, o que eles fazem? Mandam buscar o Jeremias, né? E pede ao mesmo profeta para que rogassem por eles. Está aí no verso 3. Jeremias, ora por nós, rogue ao Senhor por nós. Prende o Jeremias, mas quando precisa, busca o Jeremias. E tem muita gente assim com o Senhor. Despreza o Senhor, mas quando o bicho pega, quando a casa cai, busca o Senhor. Resolve o problema, abandona o Senhor. É um efeito sanfona na vida espiritual. Cola com Deus quando precisa, se afasta de Deus quando tudo está bem. Ei, vamos ser mais constantes na busca ao Senhor. Quer esteja tudo bem, quer esteja tudo mal, nos apeguemos ao Senhor independente da circunstância. Jeremias não estava com a vida mole, não. Chegamos no capítulo 38 e ele está jogado numa cisterna. O verso 6 diz que Jeremias se atolou na lama. Cisterna vazia, resquício de água misturado com terra, lama. Ei, Jeremias estava na lama por causa da palavra de Deus. Estou falando para alguém nesse momento que está na lama por causa da palavra de Deus. Você está na lama agora, mas um dia você vai sair daí, nem que seja para o novo céu e a nova terra onde habitam justiça. Esse período que você está na lama por conta da palavra, os olhos de Deus não estão fechados quanto à sua situação, estão direcionados a você e no devido tempo ele vai te honrar. E não é que no verso 15... o Jeremias, então, retirado da cisterna pelo conselho de um etíope, nem foi por causa de algum irmão do povo, mas foi um estrangeiro que intercedeu, e lá o profeta é retirado, vai diante do rei, desta vez o rei Zedequias, e aí no verso 15, Jeremias questiona o rei: se eu te aconselhar, não me atenderás. Está me pedindo o conselho, para que você quer saber o que eu tenho a dizer se você não vai dar ouvidos? Então, era um embaraço mental, um comportamento esquisito que eles manifestavam naquela época. Que Deus nos traga equilíbrio, que Deus nos traga postura e não esse desequilíbrio manifestado por esses homens dominados pelo pecado. E percebe? Dominados pelo pecado são pessoas desequilibradas, regido pelo Espírito de Deus, ainda que na lama. Ele, Jeremias, mantém um equilíbrio fantástico. Que coisa extraordinária. E o resumão do capítulo 8, que fala sobre o endemoniado, que fala sobre a parábola do semeador, eu vou resumir apenas com a parábola do semeador, te dizendo o seguinte, que a semente é a palavra de Deus. Um caiu à beira do caminho, outro caiu entre os espinhos, a semente foi sufocada, outro caiu na pedra, e quando se desenvolveu, obviamente secou, por conta do sol e por não ter estrutura para se enraizar. E a semente é a palavra, e uma delas caiu na boa terra. Meu desejo é que a palavra do Senhor, ao cair
no teu coração, nesta hora, seja tal qual a semente no solo fértil, que produza, que germine e produza frutos para a vida eterna. Graça e paz, amanhã tem mais. Deus conduza o teu dia. Comente, compartilhe, deixa Deus te usar e dá uma força para a gente. Se inscreve lá no canal do Facebook, PR Eduardo Batista da Silva, que a gente começou tudo de novo. Perdemos a página de 104 mil pessoas e estamos começando novamente uma história. Vem fazer parte dessa história com a gente. Beijo no seu coração. Deus te abençoe.